Boa noite, pessoal. Se vocês olharem aí, eu estou com 2 usuários. Foi uma dica dos professores da administração, porque tem alguns relatos de que a imagem está travando. Então, para a gente não perder conteúdo e qualquer outra coisa desse sentido, eu optei também por ficar com o usuário logado para fazer a reunião e com outro para poder ser o VAR, poder olhar se tem algum tipo de dificuldade, se está travando. Hoje de manhã não travou. Na aula que eu dei de manhã, eu não tive problema. Qualquer dificuldade, qualquer problema que vocês tiverem, me falem, que eu inicio, ou então a gente entra de alguma outra forma. Certo, gente? Boa noite para todo mundo descansado, tranquilo, alegre, sereno. Então, vamos lá. Pessoal, na última aula nós paramos na prova testemunhal, não foi isso? Então, nós vamos começar hoje com a prova pericial. A prova pericial, acredito que hoje a gente encerre todos os tipos de prova. E, se ao final todos tiverem interesse, a gente pode discutir aquela questão do artigo 486, sobre a responsabilidade do Estado em arcar com indenizações e pagamentos eventualmente suportados pelos empregadores. Mas, antes, tenho que dar alguns avisos. Todos vocês viram o comunicado da faculdade de que as aulas foram suspensas, em um primeiro momento até dia 30 de abril. Por conta disso, as provas também foram adiadas e nós trataremos disso em um futuro, queira Deus, próximo. Então, fica assim. Eu vou continuar distribuindo pontos nas atividades semanais. Não tem outra forma de fixar o conteúdo. Ressalto, quanto à adesão, a nossa sala ela tem 29 matriculados. 1, 2, 3, são 4 alunos presentes. Não é uma adesão bacana, mas eu acredito que todos que não estão aqui assistindo a aula, posteriormente assistirão à gravação ou, de alguma forma, estão compensando, estão estudando por outros caminhos. O que é importante. O importante é estudar. Para, quando voltar, o prejuízo não ser tão grande. Né? Porque a forma como está, não... o futuro é meio incerto. Acredito eu que abril, maio, talvez... Abril não, maio, comecinho de maio, talvez tenhamos condições de regressar. Mas isso é o que o João Paulo acredita que isso possa acontecer. Não tenho... Na verdade, não é nem acreditar, na verdade é torcer. A minha torcida é para que, o quanto antes, as nossas atividades retornem ao mais habitual costume. Antes de iniciar as atividades, todos vocês já fizeram alguma dúvida? Querem pontuar alguma coisa, outras atividades, ou da última aula antes da gente prosseguir, ou podemos já começar com as provas? Tranquilo. Deixa eu aumentar o volume aqui, gente, só um minutinho. Então, vamos lá. Hoje nós vamos começar com a prova pericial. E a prova pericial, a sua previsão está no 464 do CPC. O artigo 464 do CPC, ele trata com as 3 possibilidades de prova pericial. São elas: exame, vistoria ou avaliação.
Essas são as 3 formas que nós temos para poder conduzir essa prova pericial. Exame nada mais é do que a análise no próprio reclamante, ou em um semovente, ou ainda em um bem móvel. Então, nós podemos dar um exemplo de perícia na modalidade de exame, a perícia médica, em que será examinado as condições de saúde do reclamante. Por sua vez, a vistoria, ela tem por objeto analisar as instalações em que as atividades da empresa eram desempenhadas. Então, o nosso melhor exemplo para a vistoria seria a perícia técnica para analisar a pertinência de insalubridade e periculosidade. Lembrem-se que a perícia médica, a consequência, na verdade, da perícia médica, pode ter o seu nexo causal na perícia de vistoria. Um exemplo, eu trabalhei por muito tempo em um ambiente insalubre. Por conta dessa insalubridade, eu adquiri uma patologia clínica. Então, não implica que em uma só perícia eu consiga resolver esses 2 assuntos. Na primeira perícia, eu vou tratar do ambiente insalubre e nessa eventual segunda perícia, eu vou tratar do aspecto clínico. Então, o exame e a vistoria, eles podem ter a origem no mesmo fato, porém, são independentes entre si. E eu ainda tenho a perícia na modalidade de avaliação. Essa perícia na modalidade de avaliação é quando eu analiso documentos. Ou seja, eu tenho aqui a estrutura contábil da empresa X. Por essa avaliação contábil, eu tenho acesso às informações que, tecnicamente, os advogados e o juiz poderiam não obter. E aqui eu começo a explicação da razão de ser dessa prova pericial. Nós precisamos entender que as partes, e aqui eu digo as partes, os advogados e o magistrado, eles são expert em direito. Eles não possuem expertise, por exemplo, na medicina, eles não possuem expertise, por exemplo, na engenharia, e essas respostas, elas não podem deixar de ser apresentadas, porque senão o prejuízo vai ser todo da parte. Então, a prova pericial seria o reconhecimento pela justiça de que eles não dominam todas as técnicas suficientes e eles precisam nomear que experts possam tratar nesse processo. E isso acontece, então, com engenharia, com medicina, com contabilidade, qualquer ramo da ciência é possível fazer parte do corpo de peritos de qualquer que seja a justiça. Nós vamos tratar ainda quem é o perito. O perito, ele é uma pessoa física, investida no cargo por conta de uma determinação judicial. Necessariamente, esse perito tem que ter habilitação técnica no seu conselho de classe. Ou seja, eu não posso ter um bacharel em engenharia, um engenheiro, que não tenha a sua inscrição no CREA como perito. Ele precisa, obrigatoriamente, ter a sua inscrição no seu órgão de classe. Um detalhe, a lei fala que é necessário que o perito tenha habilitação no tribunal para o qual será nomeado. Essa habilitação, ela é o primeiro critério. Mas vamos supor que o Mário ele tenha um processo trabalhista em que nenhum dos engenheiros habilitados estejam capacitados ou tenham expertise para poder trabalhar naquele processo dele. O processo, obrigatoriamente, necessita de uma resposta. Ainda que eu não tenha profissionais habilitados naquele programa, o magistrado ele é livre para nomear alguém que demonstre técnica suficiente para poder realizar aquela perícia. Ou seja, a inscrição no tribunal ela é uma condição relevante. Se eu tiver um profissional que tenha a inscrição no tribunal
e outro profissional que não tem a inscrição profissional, e os dois demonstrarem a mesma técnica e a mesma capacidade, será escolhido para a perícia aquele que tem a inscrição. No entanto, se dentre todos os profissionais que têm a inscrição, eu não consigo um para realizar aquela perícia, pode ser chamado um de fora, sem qualquer tipo de prejuízo. Correto? O magistrado, ele concede um prazo para que essa perícia aconteça. A obrigação do perito é realizar essa perícia dentro desse prazo estimado pela justiça. O não cumprimento desse prazo, ele pode ensejar em punições tanto de ordem no próprio tribunal, quanto de ordem profissional. Porque é obrigação do magistrado comunicar ao conselho de classe de que aquele profissional foi nomeado, foi a ele dado um prazo para a realização da perícia e ele reiteradamente não cumpriu a determinação legal. Então, além dessa punição técnica no seu órgão de classe, ele pode ficar sem realizar a perícia pelo período de 2 a 5 anos. Isso quem vai decidir é o magistrado ao analisar a conduta praticada por esse profissional. Até aqui, tudo bem? Posso prosseguir? Ótimo. Vamos lá na CLT e abram, por favor, o artigo 826. O artigo 826, ele disciplina que é livre a parte do... Beleza. Para mim, a resposta chega com delay. É lícito a parte nomear um perito ou seu assistente técnico. Na verdade, a parte não nomeia o perito. A parte requer a designação de um perito. O que vai ser nomeado pela parte é o seu assistente técnico. E qual seria a função do assistente técnico? A função do assistente técnico é auxiliar o advogado na elaboração dos quesitos e na atividade de impugnar o laudo. Porque terá efeito não vinculante, porque o magistrado é livre. Terá efeito, então, o laudo produzido exclusivamente pelo perito. Mas aí vem aquela pergunta batida, que cai em um monte de lugar. O juiz, ele está obrigado a julgar de acordo com o laudo pericial? E a resposta é simples, não. Ele não está obrigado a julgar de acordo com o laudo pericial. Na verdade, o juiz, ele é livre para fundamentar a sua decisão da forma como ele bem entender. Inclusive, se ele não quiser aplicar esse laudo, a única obrigação que ele tem é fundamentar a razão pela qual ele está deixando de utilizar. Ou seja, o laudo, ele é uma prova técnica. Embora não seja recomendado ao magistrado que ele julgue diferente do que está o laudo, ele pode assim fazê-lo, se ele não sentir convicção nas respostas dadas pelo perito. Então, vejam lá. O laudo, ele, se houver que vincular, vai ser o laudo. Porém, essa vinculação ela não é obrigatória, uma vez que o magistrado pode ou não utilizar esse laudo no seu julgamento. Agora, a questão, então, do valor atribuído é aquele definido pelo próprio magistrado. Professor, é comum o juiz julgar em desconformidade ao laudo pericial? Comum não é, mas também não é nada estranho. Isso pode acontecer. Vou dar um exemplo para vocês, só que, no entanto, esse exemplo ele foi reformado no Tribunal Superior do Trabalho. E a gente vai tratar disso, que é a questão da prova emprestada. Uma parte, determinada parte, ela pediu a realização de prova pericial.
A parte contrária, ela fundamentou a desnecessidade da prova pericial, alegando que em um outro processo, uma parte que trabalhava quase nas mesmas funções do reclamante tinha perdido. O magistrado abriu o prazo para a parte contrária se manifestar e impugnar essa negativa, o que eu acho um absurdo por se tratar de prova pericial, mas tudo bem. O magistrado abriu o prazo para a parte se manifestar. A parte se manifestou contrário à não realização da audiência. No entanto, o magistrado seguiu firme os seus propósitos e tocou o processo sem realizar essa perícia. Chegou no Tribunal Regional, a decisão foi mantida. Subiu para o TST em recurso de revista, a decisão foi reformada e foi necessária a realização da perícia. Uma vez que essa prova emprestada, ela não teria o condão de suprimir uma prova pericial, principalmente quando o debate seria para aplicação ou não do adicional de insalubridade. Conforme previsto no 195 da CLT, e aqui eu vou confirmar para não falar bobagem, o artigo 195 da CLT, é o 195 mesmo, ele fala que a caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia, a cargo de médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, registrados do Ministério do Trabalho. Então, aqui, o que houve foi um julgamento absurdo que teve que ser revisto em razão da não observância desse dispositivo legal. Ou seja, o juiz atribuiu um valor exacerbado à prova emprestada e conferiu um valor diminuto a uma prova essencial àquela finalidade que se pretendia. Então, o valor da prova depende da convicção do magistrado. Porém, preceitos legais não podem ser deixados de lado. Até aqui, tudo ok? Prosseguimos. O perito, assim como a testemunha, no momento de início o que inicia essa perícia? Essa perícia é iniciada com uma intimação. O juiz, a gente vai chegar na parte de audiência daqui 2 ou 3 aulas, o juiz de audiência ele pergunta, doutores, tem proposta de acordo? Excelência, acordo não tem. Tem pedido de perícia? Sim, excelência, tem pedido de perícia. Ele procura a relação dele de peritos e fala, nomeio para a realização da perícia, o profissional fulano de tal, que no prazo de tantos dias deverá informar se aceita o encargo e quais seriam os valores dos honorários pleiteados. A partir desse momento, quando o perito dá o seu aceite, ele está compromissado e advertido. Então, aqui, embora não haja aquela cena do filme americano de colocar a mão e falar que está compromissado em dizer a verdade, nada mais do que a verdade, além da verdade, sob as penas de lei, isso não. O perito, ele está advertido e o seu compromisso ele é puramente técnico. Então, o seu compromisso técnico é o de não querer beneficiar ninguém e, ao mesmo tempo, não querer prejudicar ninguém. Então, é necessário destacar que o papel do perito ele é puramente técnico. Ele não deve e jamais ele poderá emitir juízo de valor. Não é função do perito falar se o magistrado tem ou não que conceder a insalubridade, que tem ou não que conceder a indenização por conta do acidente do trabalho. A função dele é responder quesitos. Se não houver quesitos, a função do perito seria exclusivamente elaborar e entregar um laudo para a justiça. Somente isso. Perito não emite juízo de valor. Então, aqueles advogados malandrões que tentam colocar no processo aquelas perguntas, pode o senhor perito responder se haverá incidência de insalubridade? O senhor perito não vai responder. O senhor perito, ele vai simplesmente dizer,
naquele ambiente caberia a insalubridade ou naquele ambiente não caberia a insalubridade. Somente isso, nada mais do que isso. É possível o perito ser substituído? Sim, notadamente em duas condições. A primeira, quando ele demonstrar carência técnica, e a segunda, quando ele não cumprir os prazos judiciais. Nenhum perito vai ser destituído se ele descumprir um. Então, na realidade, deixa eu ver se eu retomo aqui. Nenhum perito vai ser destituído se ele descumprir um prazo. O que vai acontecer? O magistrado ele vai intimar, vai reiterar essa intimação e apenas quando ficar demonstrado a desídia do perito em que seja responder à sua impossibilidade, aí sim ele vai ser destituído. Ou seja, a destituição vai acontecer por carência técnica ou quando deixar de cumprir com o encargo para o qual foi nomeado. Outra condição também que enseja a destituição do perito, quando recair sobre ele o impedimento ou a suspeição. Se houver alguma das condições de impedimento e suspeição, o perito imediatamente será destituído da sua função, não havendo nada que possa ser feito em contrário. Certo? E a parte que talvez seja a mais polêmica pós-reforma trabalhista. Peço para que todos vocês abram a CLT no artigo 790-B. O artigo 790-B, ele fala o seguinte: a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Parágrafo 1º. Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juiz deverá respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Parágrafo 2º. O juiz poderá deferir parcelamento dos honorários periciais. Parágrafo 3º. O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para a realização das perícias. Parágrafo 4º. Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Então, nós chegamos aqui na parte de responsabilidade pelos honorários periciais. E aqui é uma condição muito interessante. Essa condição é o seguinte: antes da reforma trabalhista, o reclamante jamais seria condenado ao pagamento dos honorários periciais. Quem pagava ou era o reclamado, quando perdesse o objeto da perícia, ou a Justiça do Trabalho, a União, quando o reclamante perdesse o objeto da perícia. Após a reforma trabalhista, pacificou que a responsabilidade pelos honorários periciais é da parte sucumbente, ou seja, a parte que pediu a perícia e não conseguiu comprovar a sua pertinência será responsável pelo pagamento dos honorários periciais, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Então, vamos lá. Via de regra, é A e B. Ou A ou B serão responsáveis pelo pagamento da perícia. Isso vai ser decidido por aquele que for sucumbente. Mas, beleza, supondo que A ou B esteja pela justiça gratuita, o que vai acontecer? Nada. Continuam sendo devedores dessa sucumbência. No entanto, A é reclamante,
foi sucumbente no objeto da perícia e não teve nenhum proveito econômico nesse ou em outros processos trabalhistas. O perito ele não vai ficar sem receber. Nessa hipótese, será responsável pelo pagamento a própria União. Então, a partir da reforma trabalhista, a União somente será responsável pelo pagamento da perícia quando a parte sucumbente não obtiver resultado financeiro nesse ou em outro processo que possa cobrir as despesas periciais. Quanto aos honorários sucumbenciais, tranquilo? Vou considerar tudo na maior tranquilidade. Uma questão relevante. Essa daqui eu já havia falado alguns instantes atrás. A perícia de insalubridade e periculosidade somente poderá ser, quer dizer, na verdade não é isso. A condenação ao pagamento de insalubridade ou periculosidade obrigatoriamente deverá ser precedida por uma perícia. Sem essa perícia, não haverá a possibilidade de deferir ou indeferir o pagamento de insalubridade ou periculosidade. Lembrando, onde que está fundamentado isso? Isso está fundamentado no artigo 195 da CLT. Certo? Professores, se por algum motivo a perícia não acontecer por determinação do magistrado, o que pode constar? Pelo princípio da imediatidade, da oralidade, no momento que o juiz perguntar se tem prova pericial a ser produzida e a parte falar que tem, a partir daí, se o magistrado falar que não será produzida essa prova, eu preciso obrigatoriamente constar os meus protestos, constar isso em ata e, no meu recurso ordinário, alegar o cerceamento de defesa, para fazer com que, se for reconhecido esse cerceamento, que o processo lá para aquela situação em que foi deferido, a realização da prova pericial. Ou seja, o indeferimento de uma prova pericial que tenha como objeto insalubridade será caso de recurso ordinário. Certo? Pessoal, tem alguém que está com o microfone ativo. Isso daqui eu ainda não consigo olhar. Está dando retorno. Deixa eu ver. É o da Ana Paula. Obrigado, Ana. Sem problema. Eu apanho desse negócio aqui, como dizia minha avó, mais do que vaca na horta. Existe ainda a possibilidade de uma segunda perícia. O que seria essa segunda perícia? A segunda perícia, ela possui a previsão no artigo 480 do CPC. Vamos lá no 480. O 480 ele fala o seguinte: o juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Parágrafo 1º. A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. Parágrafo 2º. A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. E parágrafo 3º. A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. Então, vamos lá. É importante eu saber sobre a segunda perícia
que, primeira coisa, a matéria não ficou suficientemente provada. Além disso, essa não estar suficientemente provada pode indicar um monte de coisa. Pode indicar ineficiência, pode significar ausência de perícia, pode significar N coisas. No entanto, por pior que tenha sido essa perícia, o seu resultado não será jogado fora. Eu vou considerar para todos os efeitos o resultado daquela primeira perícia e esse resultado da primeira mais o resultado da segunda serão unidos e ambos farão parte do processo. Não é porque a primeira perícia teve que ser indexada, não. Teve que ser complementada por uma outra perícia, por um outro profissional, que ela será declarada inútil. Não. As duas comporão a prova pericial e farão parte indissolúvel do processo trabalhista. Um apontamento interessante, que quem quiser pode tomar nota. Eu não posso alterar o objeto da perícia da primeira para a segunda. Serão mantidos os mesmos objetos da perícia. Serão mantidos os mesmos objetos da perícia. Isso significa que eu não posso aumentar, até porque eu tenho a minha causa de pedido e meu pedido como limite, eu não posso aumentar o raio de atuação do perito para expandir além do que eu já havia solicitado anteriormente. E um detalhe, que ambos os peritos deverão ser remunerados, cada qual de acordo com o que tiver produzido para o processo. Então, eu não posso deixar de remunerar o perito, ainda que o seu resultado tenha que ter sido alterado, modificado ou complementado por um outro perito. Pessoal, perguntas até aqui? Posso seguir? Vamos fazer perguntas, gente, que a palavra já está custando uma olhada. Quer dizer, na verdade, a palavra está começando a secar. Beleza, Mário? Vamos manter o tudo aqui. Seguindo, então, nós vamos para a parte de prova documental. Essa parte de prova documental, ela é um pouco mais rebuscada, vamos por assim dizer, porque essa prova documental, ela pode ser produzida por escritos, fotos, gravações e desenhos. Então, são documentos que eu vou trazer para o processo e eles passarão a fazer parte. Lembra daquele princípio da aquisição processual? Que os documentos são meus. Mas a partir do momento que eu os junto ao processo, eles começam a fazer parte e não podem mais ser retirados do processo. Isso, gente, é algo que não tem como ser alterado. O desentranhamento de provas do processo é uma conduta muito restrita e que deve ser fundamentada com alguma questão que não possa ser superada, tendo em vista que o processo não será considerado um fim em si mesmo. Então, vamos lá. A prova pericial, a prova documental, ela tem o seu disposto no artigo 830 da CLT, que fala o seguinte: o documento em cópia oferecido para a prova poderá ser declarado autêntico pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal. Parágrafo único. Impugnada a autenticidade da cópia, a parte que a produziu será intimada para apresentar cópias devidamente autenticadas ou o original.
cabendo ao serventuário competente proceder à conferência e certificar a conformidade entre esses documentos. Ou seja, se eu preciso juntar no documento no processo, obrigatoriamente eu não preciso juntar o documento original. Eu posso fazer a juntada de um documento que seja copiado e que eu, advogado, afirme, ateste que esse documento é semelhante, é idêntico ao original. Com o processo eletrônico, eu nem teria como mesmo juntar isso no processo. Mas tudo bem. Se alguma das partes discutirem sobre a autenticidade desse documento, o magistrado vai abrir um prazo para que eu comprove que aquele documento juntado é de fato verdadeiro, e isso vai ser ratificado por um servidor da Justiça do Trabalho. Então, vamos lá. O advogado ele pode juntar um documento e falar que ele é verdadeiro. Se alguém duvidar da veracidade desse documento, da autenticidade desse documento, o juiz vai determinar que esse advogado apresente cópia autenticada ou original. Se isso acontecer, essa prova não será levada a efeito. Certo? Aí a gente volta naquela questão. Em que momento processual as provas devem ser acessadas, as provas devem ser realizadas? É simples. Isso daqui está, salvo engano, no 819 da CLT. Deixa eu confirmar. Não, 818. O ônus incumbe ao reclamante quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Então, vamos falar do momento processual para a produção dessa prova. O momento processual do reclamante, no ajuizamento da ação. O momento processual do reclamado, na apresentação da defesa. Se o reclamante deixa de apresentar essa prova documental no ato da propositura, trata-se de preclusão. Se o reclamado deixa de juntar esse documento na sua defesa, trata-se também de uma preclusão. Detalhe, assim como no processo civil, no processo do trabalho, é perfeitamente possível as partes juntarem documentos novos, se restar comprovado que no momento da produção da sua prova, esses documentos ou não existiam ou não eram do conhecimento. Então, esse momento processual, ele é um marco temporal para evitar que a qualquer momento ou de qualquer forma possa a parte juntar provas do processo. Isso seria para dar um ar de finito, de que tem que ser encerrado o processo. E um processo que eu posso juntar provas a qualquer momento, significa que a todo momento eu também terei que abrir prazos para impugnação dessa prova. E eu não posso permitir isso. Então, o momento processual do reclamante para produzir prova. Ajuizamento da ação. Momento processual do reclamado para produzir a prova documental. Apresentação da defesa. Passados esse momento, eu só vou poder permitir se forem documentos novos. E, nesse caso, deverá ser aberto o prazo à parte contrária. Beleza? A CTPS. A CTPS, ela é um documento. Se ela é um documento, ela faz parte da produção de prova documental. Aí eu pergunto para vocês, a presunção trazida pela CTPS, ela é uma presunção absoluta ou ela é uma presunção relativa? Essa é uma pergunta refletiva ou reflexiva, para que você... Refletiva não, porque ela não vai refletir a luz. Exatamente, Mário. Ela é
uma prova de presunção relativa. Em razão do quê? Em razão da primazia da realidade. O que está anotado na carteira de trabalho tem validade, exceto se a prova real indicar algo em desconformidade ao que foi produzido. Ou seja, aqui na minha CTPS está constando que eu sou secretário. No entanto, a função que eu exerço é de diretor administrativo. O que vai valer em uma eventual ação judicial? O que está escrito ou a realidade? Vale a realidade. Uma vez que a CTPS ela tem valor. Só que esse valor dela é o chamado iuris tantum. Ele vale aquilo que está escrito. Se houver uma prova mais robusta, essa prova será colocada acima da própria CTPS. Isso acontece, por exemplo, na produção de prova testemunhal, em que fica comprovado que a realidade é diferente daquilo que está anotado na CTPS. Outro ponto, e esse aqui, gente, ele sofreu uma alteração no ano passado. A CLT, no artigo 74, antes da reforma trabalhista, ela falava que era obrigatória a empresa manter o registro, manter o registro de ponto ou manter o registro de ponto quando tivesse 10 ou mais funcionários. A partir de 2019, essa obrigação ela passou a ser exigível de empresas que tenham mais do que 20 funcionários. Ou seja, a juntada do cartão de ponto, ela somente será obrigada para a empresa que tenha mais de 20 funcionários. E essa obrigatoriedade, ela vai recair sobre quem? Ela vai recair especificamente sobre a reclamada, uma vez que não poderá o reclamante ter que produzir uma prova que ele não tem acesso. Professor, como assim? Não entendi. Via de regra, quem faz o controle de ponto é o empregador. Então, cabe ao empregador manter guardado o cartão de ponto e toda a relação de ponto daquele funcionário. Então, quando aquele funcionário sair e for discutir na Justiça do Trabalho que ele tem direito ao pagamento de horas extras, é através desse cartão de ponto que a empresa vai balizar a sua defesa. Que ou ele vai ter direito ao pagamento, ou então ele não terá direito. Mas o cartão de ponto, ele é uma obrigação de ser juntado pelo reclamado. O empregador que deverá juntar. Certo? Passados a prova documental, nós vamos agora para o depoimento pessoal. Esse depoimento pessoal, eu quero começar, aí vocês vão pensar, mas é muito ego inflado. Não é. Eu quero começar fazendo uma correção no artigo 848 da CLT. O artigo 848 da CLT, ele trata do depoimento pessoal, que na verdade não tem essa terminologia no processo do trabalho. O artigo 848, ele tem a seguinte redação. Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o presidente ex officio ou a requerimento de qualquer das partes interrogar o litigante. Ou seja, não existe a figura do depoimento pessoal. Esse nome depoimento pessoal, ele é um traço que foi trazido do processo civil. No processo do trabalho, as partes elas são interrogadas. Então, aquela frase feita que quase todos nós na graduação fomos condicionados a reproduzir, provará o alegado que todos os meios de prova de direito admitido, notadamente documental, testemunhal, depoimento pessoal, sob pena de confesso, o que desde já se requer. Esse depoimento pessoal, embora seja o que vai acontecer, não tem essa terminologia. É
interrogatório. Professor, isso vai acrescentar o que na minha vida? Nada. Só que você vai aprender a utilizar a terminologia correta. Então, as partes do processo, elas são interrogadas. Um detalhe que eu acredito que todos vocês saibam, mas nunca é demais a gente reforçar. A parte, ela só pode pedir para ouvir a outra parte. Ela não tem legitimidade para pedir que ela seja ouvida. Ou seja, eu só vou pedir para ouvir se eu tiver que produzir uma prova e que essa prova seja oral e que ela seja feita pela parte contrária. A base disso, gente, eu posso considerar que seria que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ou seja, para que eu vou querer me ouvir? A minha versão dos fatos, ela já foi dada pelo meu advogado. Então, eu não tenho que pedir para ser ouvido. Detalhe, se eu deixar de manifestar pelo depoimento, pelo interrogatório da parte contrária, opera a preclusão. Aconteceu comigo uma vez de o processo estar sendo instruído, eu estava pelo reclamado, aí o juiz perguntou se havia o interesse no depoimento, no interrogatório. Eu falei que tinha, a parte contrária abriu mão. Ouvi o reclamante, ouvi tudo que eu precisava ouvir dele, eu ouvi. Aí, como ele não quis ouvir, o juiz perguntou de novo se ele queria ouvir o reclamado, o preposto reclamado. Ele falou que não. Só que quando o juiz ouviu a primeira testemunha, ele queria voltar lá atrás para ouvir o meu cliente. Aí, obviamente, o juiz indeferiu de plano essa tentativa. O advogado da parte contrária fez o que qualquer outro faria, constou os protestos e tentou discutir, alegando cerceamento de defesa, por não ter sido ofertada a oportunidade de ouvir a parte contrária. Para o azar dele, o magistrado colocou que os protestos dele aconteceram apenas após a oitiva da primeira testemunha, ou seja, depois de que havia sido operado a preclusão do momento processual. Haveria um vício na fala do meu cliente se ele falasse depois da testemunha. Eu, sinceramente, não entendi qual era a necessidade ou qual era a tática do meu colega, mas não questiono. Depois de que passou o momento, o que ele fez foi correto, constar os protestos, embora fora do momento, mas sem problema. Eu preciso entender que, pela prova pessoal, pelo interrogatório, o único objetivo que eu tenho seria a produção da confissão real, no caso. Porque essa confissão real, ela vai ser produzida de forma verbal e pela parte contrária. Então, se não há nada a ser confessado, se toda a minha prova seja de natureza, for de natureza documental e todos esses documentos estiverem juntados no processo, não há nada que eu possa fazer que não seja dar prosseguimento ao processo. Ou seja, se eu não tenho que ouvir a parte para obter uma confissão, não há necessidade de levar adiante a produção dessa prova. Vou dar prosseguimento. Somente isso. Quem pode praticar a confissão real? A confissão real, ela opera de duas formas, a verbal e a escrita. A confissão real verbal só pode ser feita pela própria parte. E a confissão real escrita, ela pode ser feita tanto pela própria parte quanto pelo advogado. Ou seja, a confissão real, ela tem verbal e escrita. Confissão real verbal, apenas a parte. Confissão real escrita, a parte e seu advogado. Beleza. E nós temos também a confissão ficta, ou a confissão tácita, aquela que a ausência de atos ou a omissão de fatos implique no reconhecimento dessa confissão.
Nesse caso, a confissão ficta, ela, diferentemente da confissão real, ela traz uma presunção relativa, porque alguns ônus, eles precisam ser desincumbidos pela parte contrária. Seria o caso que nós tratamos na aula anterior, da parte pedir uma diferença salarial, mas deixar de juntar, por exemplo, a folha da convenção coletiva que tem essa disciplinação, essa disciplina, na verdade, essa disposição. Então, se ele não juntar, ainda que seria caso de confissão ficta, não será operado os efeitos, uma vez que ele deixou de apostar documentos indispensáveis para o seu direito. Certo? Aqui eu encerro a parte de provas. Nós vamos tratar agora de prova emprestada. No entanto, o meu dever processual e magisterial me implica perguntar: existem perguntas até o presente momento? Nobres e diletos guerreiros alunos. Vou considerar que não. Beleza, Bruno, tudo tranquilo. Pessoal, então vamos lá para a prova emprestada. Para a gente começar a falar de prova emprestada, vou pedir para vocês que vocês abram lá na série. Deixa eu confirmar aqui. Que vocês abram lá no CPC, no artigo 372. O artigo 372, ele fala: o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Ponto. O 372, ele é muito simples e objetivo. Então, a prova emprestada no processo do trabalho, ela é possível? A resposta é sim. A prova emprestada no processo do trabalho, ela é possível. No entanto, eu preciso observar, primeiro, o meio pelo qual ela foi obtida é compatível com a justiça do trabalho? É. Passo o primeiro requisito. Segundo, existia algum outro meio de prova de produzir esse documento? Ou era possível juntar esse documento no momento da propositura da ação? Era. Isso daqui ficaria numa balança. E a última pergunta. Eu vou abrir, na verdade, não é a última pergunta, uma ponderação. A partir daí, eu vou abrir o prazo para que a parte contrária se manifeste acerca daquela prova emprestada. Ou seja, o rito da prova emprestada no processo do trabalho é o mesmo, é idêntico ao rito da prova emprestada do processo civil. Ou seja, é compatível? É. É aceitável? Também é. Porém, essa produção da prova será da forma pela qual for aceita no processo comum. Eu abro o prazo para a parte manifestar-se, com a manifestação da parte volta para o magistrado, e o magistrado ele vai se responder aquelas questões. É relevante? É pertinente? Tinha algum outro meio de prova a ser produzido? Pelos documentos trazidos pelo reclamante, ainda assim é necessária essa prova pericial, essa prova emprestada? Se a resposta for não para algum desses requisitos, a prova emprestada ela não será considerada no processo. Pessoal, assim nós encerramos a parte de provas, assim nós finalizamos essa questão do que foi abordado ao longo das duas últimas, dessa e da última aula. E fico agora aberto para perguntas. E se ninguém tiver perguntas e ninguém quiser debater sobre aquele 486 da CLT, que
está mais blogueirinho do que os professores lá da faculdade. Esse artigo 486 está aparecendo mais na mídia do que qualquer ex-BBB. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, está encerrado o nosso momento pedagógico, esse primeiro momento, né? Porque depois o material vai para o portal com informações, com narrações, eventualmente com essa imagem do professor que nos fala, e a partir daí a gente pode estabelecer algum outro tipo de contato. Fico à disposição de vocês, meus queridos. Valeu, Mário, obrigado. Vocês são feras, nota 10 também, todos vocês. Então, visto, relatados, tudo em conforme, encerramos essa sessão. Gente, abraço para vocês, fiquem todos com Deus e até quinta-feira.